colocar verba para trazer o Thiago Almada e para mim seria uma baita contratação, Thiago Almada no Flamengo. Eu não queria o Almada no Flamengo, não. De verdade, eu acho que ele é o cara para substituir o Arrascaeta. André, você quer quem? Você quer o janela? Porque essa janela vai decidir campeonato. Não adianta ficar dormindo na janela antes de você não de jogar com Pedro, Almada, Paquetá e Arrascaeta. Meu tá ruim? Jeová. Toma Tá aí, ruim, Palmeiras. Tá ruim? Toma aí, Palmeiras. A Almada, bom reforço pro Flamengo, Assunção? Muito bom reforço. Belo jogador. Muito bom jogador. Meia que sabe jogar, meia veloz. Karina, esse pra mim eu não queria. Thiago Almada pode estar chegando ao Flamengo, o River Plate que agora tem o Flamengo como concorrência, e eu não queria o Thiago Almada no Flamengo. Daqui a pouco vou falar de Thiago Almada no Flamengo para desespero, para meu desespero, porque o Flamengo corre atrás de um substituto pro De Arrascaeta, e não é que esse cara para mim é o substituto ideal. É um cara que eu gostaria de ver no Palmeiras, inclusive, e o Flamengo parece que entrou na briga, e com a possível chegada de Danilo ao Palmeiras, que nós vamos comentar daqui a pouco, André, o Flamengo não vai querer ficar para trás. Ontem eu trouxe a questão do Luiz Henrique, que o Flamengo não vai desistir do Luiz Henrique, vai tentar, e Thiago Almada é uma situação que o Flamengo vai para cima e pode trazer o jogador para o Flamengo. André, Thiago Almada, você acha que pode ir para o Flamengo e seria um grande reforço para o Flamengo? Eu não queria ver esse cara no Flamengo, não, André. Eu não queria ver. É que esses argentinos são esquisitos, né? Eles gostam de voltar para a terra deles, né? O Riquelme nunca aceitou jogar no Brasil. Né? O Riquelme teve N de clubes querendo ele para jogar aqui no Brasil e nunca aceitou porque ele não queria sair dos amigos de Buenos Aires. É uma coisa impressionante, né? O Riquelme, quando voltou, ele no Brasil, não, eu quero voltar para Buenos Aires. E esse aí tá na mesma toada, querendo voltar para Buenos Aires, mas agora parece que deu uma travada. André, o River Plate... acontece que o Thiago Almada quer ir pro River Plate, mas parece que o Flamengo vem... Porque assim, o River Plate não tem essa bala toda para tirar o jogador do Atlético de Madrid, que seria 20 milhões de euros por metade do passe. Agora, o Flamengo precisa muito de um substituto pro Arrascaeta. A gente viu o tanto que o Flamengo sofreu quando ficou de fora o Arrascaeta no primeiro semestre. Para mim, o Flamengo perdeu a liderança e não conseguiu acompanhar o Palmeiras muito pela contusão do Arrascaeta. Sem dúvida alguma, a gente tem que ser sincero aqui e procurar trazer... Para mim, essa opinião é minha. Para mim, a opinião é essa, Karine e André. Para mim, o Flamengo sofreu muito quando o Arrascaeta se machucou. Vai lá. E se o Flamengo trouxer o Almada e o Luiz Henrique, o Palmeiras não trouxer o Danilo, vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Vai. Se o Flamengo trouxer Almada e Luiz Henrique e o Palmeiras não trouxer o Danilo, vai ficar uma luta meio que desigual. E se perder o Flaco Lopes, então, aí diria para você, vai ficar uma luta desigual. Então, vamos aguardar. Tem muita coisa para rolar aí, né? Tem muita coisa para rolar. O que vai acontecer nessa... A janela vai decidir campeonato, Lugó. A janela do ano, meio do ano, vai decidir campeonato. Eu também acho. Por isso que eu acho que o Palmeiras tem que se mexer logo em relação ao Danilo. O Danilo, para mim, ainda não está certo. Nós vamos comentar aqui. Tem canal do Botafogo dizendo que não está nada certo. E não está mesmo. E se o Botafogo quiser bater o pé, para mim o Danilo não vem, porque o cara tem contato com o Botafogo. Então, assim, se o Botafogo falar, não vou vender, eu vou pro sexto transfer ban e não vou vender. Não vende, gente. Ele tem contato com o Botafogo até 2029, se eu não me engano, o Danilo. Então, assim, eu sei que existe a vontade do jogador e geralmente ela acaba prevalecendo numa situação como essa, mas não dá para o Palmeiras garantir. O Danilo é do Palmeiras. Não dá, gente. Enquanto ele não estiver aqui, não vestir a camisa, não assinar, não tem como nenhum canal do Palmeiras, nenhum torcedor pode dizer que o Danilo já é jogador do Palmeiras. Por mais que a vontade do jogador seja estar aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Karina, Thiago Almada pode ser o reforço do Flamengo nessa temporada. E para mim, eu acho que o Flamengo vai botar a mão no bolso, nos cofres, muito por conta dessa chegada do Danilo. Isso tem que acontecer, porque se o Palmeiras não trouxer o Danilo e o Flamengo de repente traz o Almada e traz o Luiz Henrique, aí muda completamente a expectativa, pelo menos minha, para a questão de vencer títulos importantes como o Brasileiro e a Libertadores da América, cara. Então o Palmeiras tem, para mim, a obrigação de trazer o Danilo, porque o Flamengo já sinalizou, já viu que não vai conseguir trazer o Danilo, até porque ele também não tem tanto interesse assim, não tem interesse em trazer o Danilo, até por conta já ter jogador nessa posição. Agora, se o Flamengo traz, eu tô com o André, se o Flamengo traz o Almada e o Palmeiras não traz ninguém, aí a coisa complica, porque para mim é o setor onde o Flamengo tá bem com a Arrascaeta, mas um cara para fazer parceria com ele, para mim, é o que o Flamengo precisa e a gente tem que ficar de olho nessa janela, porque essa janela
vai decidir campeonato. Não adianta ficar dormindo na janela, Anderson Barros. Acorda aí, hein? Senão daqui a pouco eu vou pedir o Rafinha aí como diretor de futebol. Karina, Thiago Almada no Flamengo pode complicar a situação do Palmeiras ou não? Lugol, pode sim, com toda certeza. O Almada seria titular em qualquer time do Brasil, inclusive no Palmeiras. É o cara, é um meia, né? Um jogador que não se tem com tanta facilidade no mundo. É um jogador que pensa o jogo, é muito diferenciado. Pode jogar, inclusive, com o Arrascaeta, né? Ou na ausência do Arrascaeta, que, sei lá, se algum problema físico que possa ter ou qualquer outra questão, pode substituí-lo com tranquilidade. Ele foi bem, né? No último jogo, quando entrou contra a Suíça, foi muito bem o Almada. Então, assim, Lugó, eu acho que é um excelente jogador, um excelente reforço para o Flamengo, e a gente sabe que o Flamengo está atrás de um meia, de um ponta e de um centroavante. Então, assim, o Luiz Henrique, eu acho que também, não sei, pode ser que venha, eu acho que é o tipo de jogador que o Flamengo está atrás, e o Palmeiras tem que se reforçar com o Danilo e não pode deixar embora o Flaco Lopes, Lugó, o melhor jogador da temporada até aqui. Eu acho que perder o Flaco Lopes hoje seria uma perda irreparável e não tem reposição, uma perda sem reposição. Então, é manter o Flaco Lopes, trazer o Danilo e aguardar aí a janela de transferência em relação ao Flamengo, que eles vão se reforçar, Lugol. E se vier Almada e Luiz Henrique, a situação complica em relação ao Palmeiras, que é o grande adversário, né? A gente sabe que são os dois que brigam por praticamente tudo na temporada. Então tá aí, André. Vamos falar do Flaco Lopes daqui a pouquinho. O pessoal comentando aqui, ó. O Vinícius Poli já colocou o pensamento do André para o Almada, que pode ser jogador do Flamengo. O Almada bateu na Europa. Então significa, se o Almada voltar, ele vai ficar rotulado como um jogador que bateu na Europa, não deu certo e não terá mais possibilidade de ir para a Europa? Né? Como então, ficou. mas assim... Então é que ele foi desprezado no Atlético de Madrid por um argentino. Pouco utilizou o Almada até que ele quer ir embora, Lugol. Mas aí o cara, André, mas também, isso é brincadeira, o Almada não cabe no Atlético de Madrid, pra mim cabe. Aí tem que falar com o Simeone, com o bagre do Simeone, né? O Pardal do Simeone, o Pardal é outro Pardal. Pra mim o Pardal é o Simeone, pra mim o Pardal, não colocar o Almada, o Simeone é o professor Pardal deles lá. Se nós temos o Abel, o Simeone é o professor Pardal da Espanha, que é o Atlético de Madrid. Né? Mas, Lugol, a Espanha deveria enxergar isso, times na Espanha deveriam enxergar isso, né? Porque o Almada estava no Atlético de Madrid, o Pardal deles, do Simeone, não coloca, pretere ele, vive no banco, então o jogador fica de saco cheio, o cara quer jogar. Foi para a Copa do Mundo, entrou no último jogo, entrou bem no último jogo, entrou bem, arrematando de fora, forte, se deslocando, é um bom jogador, Lugol. Agora, se a Argentina for para uma final, ele vai se valorizar, Lugol, porque ele é capaz de entrar, ele vai participar. Tem entrado bem, viu? Ele vai sair na foto. Bem, o Almada, viu? Ele vai sair na foto, Lugol. Então, assim, ele vai custar mais caro, Lugol. Você pode escrever isso. O flamenguista que acha que quer o Almada, começa a rezar, para de torcer para a Argentina, né? Para de torcer para a Argentina. É um conselho que eu dou. Aliás, um conselho que eu dou para torcer para a Argentina, independente de ter jogador lá ou não. Mas pare de torcer para a Argentina, o flamenguista. Se quer o Almada, se não quer que custe 50 milhões de euros. É isso. Aliás, a grande diferença em relação ao Danilo, Lugol, é justamente essa, porque assim, ele continua disputando a Copa do Mundo. O Thiago Almada tá no banco da seleção argentina, às vezes entrou no último jogo contra a Suíça. Mas agora ele estava na reserva no último jogo contra a Suíça, entrou bem, assim como o Flaco Lopes. Então, assim, ele ainda tá na Copa, é semifinalista. Se for para uma final, eventualmente vencer a Copa do Mundo, vai super inflacionar o valor do Thiago Almada. Então tem isso também. O Danilo já saiu, não foi valorizado. Aliás, nenhum jogador da seleção brasileira foi valorizado, até porque a seleção foi muito mal como um todo, coletivamente. Então, as situações são diferentes. Nada foi ventilado, sondado e tem pretensões aí de o Flamengo contratá-lo. Almada. Mais conhecido como TH, Thiago Almada. Estava migrando para o River Plate que quer montar uma super seleção, quer montar a base da seleção argentina no River Plate. Os caras ficou um ano aí mal das pernas, um ano e meio, já voltou e falou assim, ó, vamos voltar com tudo. Começo de ano estava ventilado no Palmeiras também. Thiago Almada, um bom reforço para o Flamengo, Assunção? Muito bom reforço. Belo jogador. Muito bom jogador. Meia que sabe jogar, meia veloz, baixinho, rapidinho, qualidade técnica. Como eu falei antes, o Palmeiras estava sendo ventilado no começo do ano, mas com a ida do Flaco para o Atlético de Madrid. Né? E teria aí essa troca, mas não deu certo. E aí deu uma esfriada nessa negociação. Mas Almada, ele fez o quarteto vitorioso do Botafogo, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. Então, quarteto muito forte. E desde então,
foi a partir de aí que nós, brasileiros, começamos a olhar o Almada de verdade, né? O quão grande ele é, né? Dentro de campo. O quão talentoso ele é na posição que ele exerce. Então, quem contratar vai ser uma excelente contratação. Jacó, você acha que pode ser uma boa contratação? Jacó. Segurou antes, não deixou cair. Caiu ou subir? Subir. Subiu ou cair, Marcelo? Vamos entrar numa... Para. Cara que Parei. Parou, Cara- tá parado, então. é cara- Vamos, vamos. cara que chega na segunda pra jogar na terça. Se vira pra tirar alguém, porque o homem vai jogar. É ele mais 10. Opa, Tchelo. Mesmo nesse time do Flamengo? nesse time do E Flamengo. vai fazer o que com a Arrascaeta, então, irmão? Ué, problema do treinador. Paquetá, Jorginho, Arrascaeta, De La Cruz. Onde é que vai De entrar La o Cruz Mano? Não, que tá no banco, né? De La Cruz não joga. Vamos lá, ó. No Botafogo ele jogava junto com Luiz Henrique, Igor Jesus e o venezuelano, me fugiu o nome. Savarino. 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 Então ele vai poder jogar com Pedro, Almada, Paquetá e Arrascaeta. Tá Meu ruim? Jeová. Toma Tá aí, ruim, Palmeiras. Tá ruim? Toma aí, Palmeiras, achando que ia levar o Danilo. O De La Cruz. Não, O De La Jorginho e o... Não joga o esses Pulgar. três, Drago. Você tá esquecendo do Carrascal. É. Não, Carrascal Acho que eu acho que vai Ah, embora. doido, rapaz. Carrascal senta. Com esses caras todos, ele vai E o Flamengo sentar. tava querendo negociá-lo, né? Tá, mas Depois de ter sido Samuel expulso Lima- lá e tal. Pulgar e Jorginho ele não vai mexer. Aí Amada e o Arrascaeta. E Amada? Isso, e os quatro lá na frente. Almada. Almada. Como você também... Nossa, Tem que demais, hein, corrigir, Corpião? pô. Não pode falar errado pra nossa audiência. Não pode falar errado. Almada. Olha o sujo falando mal lavado.